Bom dia, pessoal, tudo bom? Sabadão. Desculpa a minha cara inchada ainda, mas eu sempre acordo assim. Tô entrando aqui rapidinho hoje para responder a pergunta da Viviane. Já é a segunda vez que ela me pergunta, então eu falei, não, Vivi, hoje eu vou te responder. Que é sobre a questão dos triângulos amorosos, né? Há um tempo atrás eu fiz um vídeo falando dos triângulos do ponto de vista feminino, né? E me parece que a Vivi ficou bastante curiosa de entender qual é o processo que acontece do ponto de vista masculino, né? Vivi, e quem estiver me ouvindo e se interessar pelo assunto, primeiro a gente precisa diferenciar, né, duas situações quando a questão parte de uma perspectiva masculina. Primeiro são aqueles casos esporádicos, aquela saída que, enfim, acontece, saiu com os amigos, bebeu, apareceu alguém e não tem, digamos assim, sequência, né? Não tem próximo capítulo. E o segundo é realmente o caso de uma traição que vira um caso, que vira uma história e que o homem realmente passa a contextualizar aquela situação de triângulo, né? Então são coisas diferentes. Eu vou falar da configuração do triângulo, tá? Para responder a pergunta da Vivi e para, acho que, complementar aquele vídeo que eu fiz no passado. Bom, eu vou trazer 3 situações diferentes que podem acontecer com um homem nesse caso. E assim, gente, pelo amor de Deus, são processos inconscientes. As pessoas, elas não necessariamente elas estão plenamente a noite sempre entra no meio, né? Sempre algum gato entra no meio. As pessoas, elas não estão plenamente conscientes de determinadas ações, de determinadas reações, de determinados posicionamentos. Aliás, esse é o maior ideal humano, né? É a gente conseguir exercer esse controle, né, sobre o nosso mundo afetivo, sobre o nosso psiquismo, sobre as nossas emoções, um controle mental, né? Manter esse equilíbrio e conseguir dar uma resposta sábia e não uma resposta meramente reflexa a alguma coisa que nos acontece. Então não é assim, né? Geralmente a gente está mergulhado em questões inconscientes quando a gente age. Então essa é a primeira coisa que eu quero deixar bem claro, senão os homens vão vir aqui e me estraçalhar depois nos comentários. Então são questões inconscientes, tá? Bom, 3 movimentos inconscientes que podem acontecer no caso de um triângulo partindo da perspectiva masculina. O primeiro caso é aquele homem que foi criado num contexto onde amor, carinho, lealdade, proteção estão mais relacionados à questão do suporte, do acolhimento material, do que um suporte ou o acolhimento afetivo. São aqueles homens que entendem assim, vou deixar bem claro, a minha mulher está bem cuidada, os meus filhos estão bem cuidados, eu faço de tudo para eles, eu trabalho, eu boto dinheiro dentro de casa, não está faltando nada para ninguém, ok, né? Então, existe toda uma criação, existe todo um contexto sociocultural que vai transformar, que vai criar esse tipo de paradigma na cabeça desse homem. Então, realmente, na cabecinha dele, não tem nada demais. Ou pelo menos não tem nada tão demais assim ele ter um amante, ele ter uma outra pessoa, se na casa dele as coisas estão funcionando bem. Se ele está proporcionando essa proteção, se ele está proporcionando essa estrutura, se ele está cumprindo com esse papel de marido enquanto provedor, cumprindo o papel de pai enquanto provedor, né? Então essa é a primeira situação. Ele realmente não vê um sério problema, né? Como a mulher vê, como do ponto de vista
da perspectiva feminina. Uma outra situação que pode acontecer e olha, gente, essa acontece muito mais do que parece. São homens inseguros, mas que não sabem ou ainda não têm consciência profunda da própria insegurança. E geralmente esses homens, eles se casam com mulheres muito fortes, ou pelo menos mulheres as quais eles percebem mais fortes até mesmo do que eles, de um ponto de vista de opinião, de posicionamento, de energia, né, de assertividade. Então esse homem, ele na verdade com o tempo, ele começa a se sentir um pouco até ameaçado na sua masculinidade, na sua virilidade, por essa mulher. Que é uma mulher que ele não deixa, ele não abandona, porque essa mulher forte traz para ele uma segurança, mas por outro lado, é uma mulher que castra, é uma mulher que inibe a expressividade dele masculina. Tudo isso dentro da percepção dele. Então ele acaba se envolvendo com outras mulheres, e vocês podem perceber que aí essas outras mulheres são mulheres muito mais submissas, né? São mulheres com uma energia feminina muito mais acerbada, no sentido dessas características, dessas características mesmo, né? Temperamentos que a gente considera mais do universo feminino. São mais delicadinhas, são mais quietinhas, aceitam tudo. Enfim, não que as mulheres tenham que ser assim, mas eu tô partindo de uma perspectiva bastante cultural, tá? Então você pode ver que esses homens que têm esse problema de insegurança, eles vão se relacionar, as amantes no caso, né, a terceira pessoa, serão mulheres muito mais submissas do que a própria esposa. Então ele coloca aquela mulher no meio para não ter que lidar com a própria insegurança dele. Ele coloca aquela amante no meio para desviar o problema dele, que é uma questão de insegurança, que é uma questão de percepção, ainda que sem fundamento, de impotência, de não poder. Ele desvia. Então aqui com a minha amante eu sou cara, né? Eu sou bom, já que com a mulher dele ele não consegue intimamente se sentir assim. Esse é um segundo caso. E um terceiro caso é aquele caso que, assim, a mulher não é que ela queira ser a outra, não é isso, mas é pegando um pouquinho aquele meu primeiro vídeo. Ela já se acostumou com esse papel de estar à margem, de estar ao lado, um pouquinho atrás. Ela já se acostumou. Então ela mesma, inconscientemente, acaba permitindo que esse homem crie essa situação, que esse homem crie esse espaço, né? Como que ela permite, Mônica, inconscientemente? Ela é a santa. Também é uma dinâmica que vai depender muito do tipo de casal, tá? Mas só para deixar um pouco mais claro, ela se percebe como santa, ela se percebe como puritana, ela se percebe como a princesa, né? A delicada, a intocável que mora no alto da torre. E o homem, por outro lado, a percebe assim também. Então, por ela, ele exerce um respeito muito grande. Por ela, ele manifesta até uma reverência, sabe? Uma coisa meio cavaleiresca mesmo. Trata aquela mulher como uma dama e ele como sendo um cavalheiro e totalmente curvado, né? Emocionalmente, curvado mentalmente, racionalmente, aquela mulher. Então, se aquela mulher tá naquela posição de diva,
tá naquela posição de santa, tá naquela posição de intocável, né, a dama do amor platônico, onde ele vai realizar as fantasias dele mais sexualizadas, as fantasias mais libidinais, aquela coisa mais carnal. Com quem ele vai exercer aquilo? Se com a mulher é aquela coisa meio mítica, é aquela coisa meio transcendente. Ele vai procurar numa outra mulher, ele vai procurar numa mulher de carne, é como se ele tivesse uma mulher em espírito na casa dele, né, que ele venera também, não é que ele não ama, não é que ele não admira, não é que ele quer se afastar, mas ele vai na rua procurar, na rua, né, entre aspas, procurar a mulher carnal, a mulher real. Então, é essa situação também, de ter uma mulher mítica, diva, e uma mulher real, uma mulher carnal, que no caso seria a amante. Então, essas, Vlad, essas são assim 3 situações que podem acontecer, repito, num contexto bastante inconsciente, nas dinâmicas de casais onde a gente observa triângulos partindo da perspectiva masculina. Então é o caso da mulher santa, da mulher diva, é o caso da mulher muito forte, que de certa forma reprime aquela masculinidade, e é o caso daquele homem que é vulgarmente chamado machista, que entende que amor, carinho, proteção, o papel dele como marido e como pai é prover o clã, né? Então, se ele provê o clã, e no clã cada um tem um papel, cada um tem uma gavetinha, a mulher tem uma gaveta intocada e a amante pode ter outra gaveta, e não teria, na percepção dele, problema nenhum essas gavetas fazerem parte do mesmo armário, só para vocês entenderem. Bom, Vivi, já ficou muito longo, eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta, eu espero que eu tenha esclarecido para outros seguidores do canal um pouco mais sobre aquele assunto, e a gente volta a falar disso e de outras coisas também, tá bom? Super beijo, bom final de semana, tchau, tchau!